vamos falar então sobre Design Thinking, né? Então, a primeira, né, pergunta aqui, o que é esse negócio aqui, né? O que é Design Thinking, né? O que é Design Thinking? E eu vou começar, né, fazendo basicamente a apresentação de um vídeo aonde uma designer, né, que é contratada pelo Itaú, né, ou seja, existe lá uma equipe muito diversificada, muito heterogênea, e uma das integrantes da equipe, lá do pessoal do Itaú, é, designer, né? Então, eu vou deixar aqui ela responder para vocês essa dúvida. Obviamente, depois a gente vai começar a trabalhar um pouco mais profundamente isso, tá? Então, vamos ver aqui. O som tá bom? Tá sim, professor. Inovação não tem uma fórmula, né? Não tem uma única metodologia que possa tornar a empresa mais inovadora, tornar as pessoas mais inovadoras. Uma abordagem que vem sendo muito utilizada recentemente é o Design Thinking. Por quê? Porque é um modelo mental inerente, né, à disciplina de design que permite que você crie soluções que sejam mais desejáveis pelas pessoas, que tenham foco no usuário. Então, o design deixou de ser algo estético e passou a ser algo muito mais estratégico. Uma disciplina, um modelo mental que ajuda as empresas a entender melhor das pessoas e, consequentemente, criar produtos que sejam mais relevantes para elas. Então, o Design Thinking ele é uma abordagem que tem 3 premissas principais. A primeira é a empatia, é se colocar no lugar do outro, entender aquele contexto, aquela necessidade a partir dos olhos das pessoas. A segunda é a cocriação, né? É trazer as pessoas para cocriar conosco, né? O principal stakeholder de uma empresa é o seu cliente, né? Por que não trazê-lo para a mesa para que ele possa interagir com aquela solução, para que ele possa aportar sugestões e orientar as empresas na criação de um determinado produto ou de um serviço, né? E a terceira premissa é a experimentação, né? As empresas, dentro dessa abordagem, não se cria o produto como um todo, né? Através de um business plan, de um projeto que demora muito tempo, até levar ele na rua. Não, é um processo ongoing, né? É o que a gente chama de versão beta. Está sempre em beta, né? Você cria o mínimo possível, implementa, obtém feedback das pessoas, evolui e refina a sua solução e lança novamente. Então, é um trabalho muito mais recorrente, né? E isso facilita que as soluções sejam muito melhores. Então, vejam, né? É uma ferramenta, né, muito utilizada hoje no mercado e, efetivamente, né, vocês vão ver várias abordagens, várias formas de utilização do Design Thinking, mas, essencialmente, é isso que ela disse, né? Então, eu queria levar vocês aqui a pensarem em 2 situações. A primeira, né? Quando você vai construir, né, uma casa, né, a maneira tradicional, né, é você falar o seguinte: vou construir ali, vou desenvolver uma planta baixa, né, com 100 metros quadrados aproximadamente, e pronto, né? Mas, né, na verdade, essa forma de construção, né, quadrada, né, ou seja, você pega uma planta, né, e você reproduz essa planta em dezenas e dezenas e dezenas de lares, né, mais ou menos isso que as construtoras faziam antigamente. Hoje em dia também, né, mas quando você constrói uma casa sob medida, né, para que a pessoa realmente se adapte, você não pode só desenvolver uma planta baixa, você não pode só fazer o cálculo ali, né, de quantos quartos, que é isso, que é aquilo e acabou, né? Você tem que saber, né, quem que vai morar nessa casa, né? Quanto tempo ela vai morar nessa casa? Como que ela vê, né, o futuro? Como que ela enxerga, né, o futuro?
né? Como que é o cotidiano das pessoas que vão morar nessa casa, né? Qual é a dinâmica? E aí tantas outras perguntas, ou seja, aqui está embutido os 3 princípios que ela falou, né? Primeiro, né, se pôr no local do cliente. Segundo, fazer o processo de cocriação e, via de regra, né, o que se espera aqui, né, que surge aqui, não dá para criar um produto, como é que é? Um produto mínimo viável aqui, né? Mas o que se faz é você fazer um protótipo e mostrar para as pessoas, olha, né, a gente está querendo fazer uma casa como essa, né? Você faz lá um protótipo, né, de isopor. Na minha época fazia de isopor, né? Hoje você faz em impressora 3D, né? Mas você faz lá um protótipo, tudo mais, e mostra, né? É assim que você quer, é assim que você está vendo, né? É essa a sua realidade e assim por diante, né? Então, isso é aplicar, né, as ferramentas de designer para o processo de criação. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo aqui para a gente pensar é que as pessoas, elas, né, via de regra, não querem comprar uma furadeira, né? O que elas querem mesmo é o buraco na parede, né? Se você entregar para ela o buraco na parede, ela jamais vai comprar a furadeira, né? Então é isso, né? É pensar nas pessoas, pensar no que elas preferem, no que elas desejam, né? E assim por diante. Então aqui as máximas, né, do Design Thinking, né? Foco nas pessoas e não nas coisas, foco no futuro e não no passado, e foco na solução e não apenas no politicamente correto. Então, olha lá, como ela falou, empatia, né? Colocar-se na situação do usuário, colaboração, ou seja, a cocriação aqui, né? O usuário participa da criação da solução, e o processo de experimentação, ou seja, é você tentar criar ali um produto mínimo viável, para que efetivamente ele, né, o usuário, a pessoa que vai utilizar aquele produto, serviço, processo, etc., ele possa experimentar. Este, basicamente, são os valores, as máximas, o processo do Design Thinking que está aqui dentro, tá? E quando você pensa, né, em uma solução, você também tem que passar pelas 3 peneiras, né? A peneira do factível, a peneira do viável e a peneira do desejável, né? Se você conseguir passar por essas 3 peneiras e essas 3 peneiras resultarem em algo que é exatamente essa conjunção, né, dos 3 grupos aqui, ou das 3 peneiras aqui, aí sim você tem algo, né, factível, e a gente pode chamar isso de inovação. Então, é uma outra forma de pensar. Trabalho colaborativo, equipes multidisciplinares, quanto mais multidisciplinar, melhor, né? Um novo olhar e o projeto nas pessoas. A metodologia tradicional, ela basicamente trabalhava, né, com um briefing, né, ou seja, toda uma descrição do processo, você coleta dados, faz toda uma análise de dados, tem a geração de conceito, aí sim você faz o detalhamento, prototipação e vai para a produção. Esse era e é ainda, né, a forma tradicional de se criar. Com o Design Thinking, né, você trabalha com o processo de imersão, análise, síntese, ideação e prototipação. O que é isso, né? Então, antes da gente falar sobre esse processo aqui, queria mostrar mais um vídeo para vocês, que agora, né, o pessoal do Sebrae, né, esse vídeo aqui é um pessoal do Sebrae, lá de Minas Gerais, e eles basicamente vão detalhar, né, um pouquinho mais o processo de Design Thinking. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo. Show! Então vamos lá. Conheça a nova série de cursos que o Sebrae Minas preparou para a sua empresa. Deixa eu aumentar um pouquinho só o som, que acho que ficou baixo. Episódio: Processo Criativo. Ser criativo e inovar são pontos essenciais para desenvolver novos produtos
resolver problemas com eficiência ou atender a necessidades dos clientes. Inovação é quando uma ideia atende ao mercado e é viável financeiramente. Fazer escolhas e lidar com obstáculos são desafios para os empreendedores. Para facilitar essas decisões, você pode buscar apoio no Design Thinking, uma metodologia focada na criatividade e nas pessoas. O trabalho de um designer é buscar maneiras de solucionar problemas do nosso dia a dia, mas observar o mundo e gerar soluções é uma habilidade de qualquer ser humano. Design Thinking significa usar o modo de pensar e agir dos designers nos negócios e na vida. É um método centrado nas pessoas. Estimula que você atenda e planeje suas ações de acordo com o que as pessoas querem e precisam. Colaborativo. Muitas mentes são mais eficientes que uma ao resolver desafios. Experimental, pois dá a liberdade de aprender com os erros e estimula a prototipagem rápida de ideias e projetos. O processo de Design Thinking começa com um desafio estratégico e continua por 3 passos: ouvir, criar e implementar. Fase 1. Ouvir. Para projetar soluções inovadoras, você precisa entender os desejos, problemas e expectativas das pessoas. Defina um desafio. Liste problemas ou oportunidades que envolvam clientes, empregados, fornecedores, comunidade. Reduza essa lista até chegar a um desafio. Reescreva o problema usando a expressão "como podemos". Por exemplo, como podemos aumentar as vendas sem grandes investimentos? Estabeleça um espaço, mesmo que seja só uma parede, para compartilhar imagens, inspirações, frases ou notas de pesquisa. Reflita sobre o que já sabemos. Antes de sair a campo, escreva em post-its o que você e sua equipe já sabem sobre o desafio e o que vocês precisam saber. Identifique seu público. Liste pessoas e grupos ligados ao desafio. Observe e converse com indivíduos que representem extremos, clientes familiarizados com o produto e também pessoas que não têm nada a ver com ele. Vá a campo. Há muitas formas de aprender: entrevistas individuais, em grupo ou simplesmente observando as pessoas. Prepare um roteiro com perguntas abertas, faça anotações e tire fotos. Inspire-se em outros locais. Buscar contextos diferentes traz novas inspirações. Você já pensou que uma boa companhia aérea pode conseguir boas ideias sobre check-in ao observar a recepção de um hotel? Fase 2. Criar. Traduza em oportunidades o que observou e ouviu. Utilize os 2 hemisférios do cérebro, lógico e criativo, para criar soluções e convertê-las em protótipos. Liste insights. Insights são propulsores para novas ideias. Formule perguntas em torno dos insights, começando com "como podemos?" ou "e se?". Selecione até 5 perguntas para a sessão de ideação. Organize sessões de ideação. Ideação ou brainstorming é a geração de várias ideias a partir de um tema. Providencie uma sala com espaço nas paredes, post-its, canetas e papel. Fixe o desafio e as perguntas do brainstorming na parede e peça aos participantes que escrevam suas ideias. Agrupe as ideias similares e escolha as mais promissoras. Tenha como objetivo até 3 ideias. As regras para um brainstorming eficiente e divertido são: troque qualidade por quantidade. Quanto maior o número de ideias, melhor. Evite julgamentos. Não há ideias más. Se você não gosta de uma ideia, torne-a melhor. Encoraje ideias ousadas. Novas ideias ou um olhar diferente para uma mesma ideia gera inovação. Combine e aprimore. Ideias podem ser adaptadas e transformadas em outras. Transforme ideias em realidade. Construir protótipos é a melhor forma para tornar suas soluções tangíveis rapidamente e com baixo custo. O alvo da prototipagem não é terminar, mas sim aprender o que é importante para os clientes e em que melhorar. É possível prototipar quase tudo através de modelos. O modelo físico de um produto. Storyboards. A experiência do cliente através de uma série de imagens, desenhos ou blocos de texto. Encenação.
A experiência emocional com um produto ou serviço é melhor expressa com a equipe atuando como consumidores. Fase 3. Implementar. Uma vez que você tenha criado várias soluções, é hora de entender como torná-las viáveis. Crie um modelo de receita. Pense em quanto e como os clientes pagarão pela sua proposta de valor. Planeje mini-pilotos. Essa é uma maneira de continuar aprendendo antes de uma implementação completa. Elabore um plano de ação. A implementação requer recursos como dinheiro, tempo e pessoas. Liste os itens necessários e identifique parceiros. Crie uma lista de tarefas para viabilizar sua ideia. Identifique responsáveis, prazos e indicadores de sucesso. Continue aprendendo. Organize reuniões regulares e informais para compartilhar ideias. Use o poder da criatividade a favor do seu negócio ou projeto. Saia da zona de conforto. Explore o mundo como sala de aula e sempre esteja aberto a experimentar. Inscreva-se no curso Processo Criativo. Conheça também os outros cursos do Sebrae que irão ajudá-lo a impulsionar os resultados da sua empresa. É um Venha, processo participe. Que não tão simples, né? Ou seja, envolve aí uma série de etapas e efetivamente o foco, né, em 3 etapas e o foco está, né, em permanecer com aquelas 3 premissas ao longo de todo o processo, né? Então, foco no cliente, né, na pessoa, se colocar na visão do cliente. A segunda é sempre, né, trabalhar com um processo colaborativo, com cocriação, e sempre, né, tentando materializar por qualquer tipo de processo, né, o que você está desenvolvendo. E aí, né, quando você chegar a um mínimo viável, aí sim você pensa em como colocar isso no mercado, e aí vem o plano de ação, etc. Né? Então, basicamente, são essas as etapas, né? Foi o melhor vídeo que eu vi até hoje sobre Design Thinking, né? Ele mostra efetivamente todas as etapas. Mas vamos, né, fazer aqui, como nós sempre fazemos, né, várias abordagens, né, vão levar então a uma melhor internalização do conceito, né? Então vamos lá. Então o processo em si, né, é a imersão, análise, síntese, ideação e depois a prototipação, né? Então a imersão, né, é todo aquele processo de você descobrir, né, qual é o problema que está acontecendo, o que você realmente quer resolver, e aí, né, basicamente partir, né, uma vez definido o que se espera resolver, qual o problema que se espera resolver, aí você vai para o processo de análise e síntese, né? O que é analisar e o que é sintetizar? Analisar, você sai do topo, né? E você vai descendo na hierarquia, chegando nas partes mais fundamentais. Então, é o processo, né, que Napoleão já falava, né? Dividir para conquistar. Analisar significa dividir um processo em pequenas partes, e aí você entende essas diversas partes, aí você chega no entendimento do todo, né? Então, esse movimento, né, de sanfona, né? Então, quando você abre a sanfona, você enxerga mais detalhes. Então, isso é o processo de análise. Entendeu? Aí você volta, né, fazendo o processo de síntese, tá? Então, esse vai e vem, né? Quando vocês pensarem aqui, ó, em análise e síntese, vocês pensam na sanfona, tá? Aí você abre a sanfona, analisou, voltou, sintetizou, analisou, sintetizou, analisou, sintetizou. Então, isso, né, sendo feito múltiplas vezes, né, você vai ter uma noção muito mais específica, detalhada e concisa aqui do processo em si. Muito bem. Entenderam o processo? Ótimo. Agora vamos partir para as ideias, né? Para o que se chama aqui de ideação, né? Então aí sessões de brainstorm, ou seja, vocês podem utilizar aqui qualquer ferramenta, né, que efetivamente
se pretenda. A mais utilizada é a Brainstorm, né? Pode usar Scamper aqui? Pode usar Scamper aqui também, né? Então, a forma como você vai fazer essa ideação é fundamentalmente envolvendo aqui o máximo possível, né, de visões, ou seja, quanto mais heterogêneo o grupo, melhor, a visão colaborativa e os princípios aí de qualquer técnica, né, se for o caso do brainstorm, aqueles princípios, né, de quanto mais melhor, sem criticar, né, as ideias dos outros, né, só tentando contribuir e assim por diante, tá? Muito bem. Vocês vão sair então daqui com algo, né, a ser implementado, e aí você desenvolve, né, o protótipo, né, faz a prototipação disso e você chega, né, a um produto, né, que pode ser então testado, né, pelo público consumidor, e aí você vai tendo ideias, e esse processo aqui, ó, ele é cíclico, né? Então, o que que acontece? É aquela ideia assim, né? Você vem e vai, vem e vai, vem, e você vai, ó, aumentando, tá? É como se fosse um redemoinho, né? Ou seja, ó, como que chama isso aqui mesmo? É um furacão, né? Como que chama esse funil aqui de um furacão? Alguém sabe falar o nome? Eu não lembro, eu só conheço por funil do furacão, né? Alguém conhece por algum outro nome esse funil aqui? Não? Também não. Então você vai crescendo, né? Ou seja, esse processo aqui então, né, ele começa assim, né? E aí você volta, né, com as ideias e faz de novo, né, imersão, prototipação, análise, ideação e gera um outro protótipo. Esse processo aqui, ele é cíclico, tá? Então as fases aqui, ó, a descoberta, né, a interpretação, ideação, experimentação e evolução. Vejo que a gente acrescentou um a mais aqui, né, que é a evolução, que é basicamente o que nós mostramos ali como sendo o cíclico, né? Muito bem, então o que é a descoberta? Eu tenho um desafio, né, ou seja, qual é o problema que eu quero resolver, né? Como posso abordá-lo e assim por diante. A interpretação, né? Diante, né, disso, né, diante dessa descoberta, eu aprendi alguma coisa, né, como posso interpretá-la? Que é o processo de análise e síntese, né, que vocês vão realizar. E aí vem o processo de ideação, né? Eu vejo uma oportunidade, né? Como que eu posso criar? E aqui vem as técnicas como brainstorm, blá, 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 para você então criar uma ideia. E aí você vai para a parte de experimentação, né? E a concretização de uma ideia viável. E por fim, você então, com essa ideia viável, você vai para a parte de experimentação concreta, né? Junto à sua base alvo, né? E aí você tenta então aprimorá-la, né? Verifica como que efetivamente acontece ali a utilização dessa ferramenta ou desse processo, ou desse produto, né? E aí você vem e tenta melhorá-lo continuamente, tá? Em inglês, né? Vocês podem encontrar essas palavrinhas aqui, né, que vão ser basicamente a mesma coisa, né, what is, what if, né, what all, né, e what works, né. Então aqui basicamente nesse what is, né, o que eu posso fazer, né, o que eu tenho que resolver, né, aí é um mapa mental, entrevista, reframe, ou seja, várias técnicas aqui que vocês podem utilizar. Aí para a parte de ideação, né? A gente tem lá essencialmente um brainstorm, né? Que vocês vão descobrir IC, né? IC, né? E aí a prototipação você vai querer descobrir, né? What's wow? Wow é uma palavra que quer dizer mais ou menos, né? Aquele né? Mais ou menos isso, né? Né? Que é o das pessoas, né? Nossa, isso, né? Aquele vislumbre, né? Você vai querer, então, exatamente esse vislumbre aqui,
que aí você precisa do processo de prototipação para então tentar descobrir ali algo que possa melhorar significativamente o seu processo. E por fim, né, como que ele funciona, né, e aí você faz o processo de cocriação. E isso aqui, né, volta, né, então sempre isso, né, volta para cá, né, e você então tenta melhorar o processo, tá? Então essas basicamente são as etapas e possivelmente vocês podem ouvir isso aqui, né, em inglês, então é uma outra forma. Bom, para o terceiro vídeo, falando novamente do processo, né, mas de uma outra forma, né, e também enfatizando cada uma das etapas, tá? Só que de uma outra forma, para a gente complementar o processo. Tudo bem até aqui, pessoal, antes de passar o vídeo? Alguma dúvida? Tudo bem. Joinha. Muito bom. Então vamos lá. Thinking é um conceito que surgiu dentro do design, mas você sabia que ele pode ser usado para qualquer área? Na realidade, é uma forma de pensar que ajuda a resolver diversos problemas de todos os tipos. Muitas empresas que investem em design, como a Apple e a Nike, adotaram design thinking e têm tido resultados surpreendentes nos últimos 10 anos. Isso despertou o interesse dos profissionais de diversos nichos, que buscaram aprender mais sobre o assunto e também aplicá-lo nas suas empresas. Mas, o que é exatamente design thinking? Design thinking é uma forma de pensar que surgiu na área de design e hoje é procurada por diversos profissionais. Une a sensibilidade do design, métodos para atender às necessidades das pessoas e o que é possível realizar tecnologicamente. É como uma combinação de mindset com plano de ação. Os benefícios da aplicação do Design Thinking são vários, como a possibilidade de transformar a forma com que as organizações desenvolvem produtos, serviços, processos e estratégias, e além disso, permitem que as pessoas que não são designers usem ferramentas criativas para resolver problemas e identifica também as melhores opções e torna as experiências mais eficazes. É uma junção entre o pensamento corporativo e o pensamento criativo. Combina os desejos e necessidades do público com as possibilidades de realizações tecnológicas. Ele pode ser usado para resolver todos os tipos de problemas, mas se adequa muito bem àqueles tipos de problemas que não possuem uma definição muito clara ainda, que são situações mutáveis e que principalmente podem causar fortes impactos nas necessidades das pessoas. Vamos ver algumas etapas do Design Thinking. Número 1. Definição. Pense nessas seguintes perguntas. O que você, ou também o seu time, sabem sobre o problema? O que vocês levaram em consideração que ninguém mais pensou? Como você deseja fazer a diferença na vida de quem vai usar essa solução? Qual será o valor que vai guiar a sua busca pela solução do problema? Não pense somente na experiência, mas foque na sua visão específica sobre como lidar com as pessoas. Faça um brainstorming com a mentalidade de criar o maior número de opções diversificadas possível. Saia do óbvio, busque ideias inovadoras. Aproveite para colher opiniões das pessoas do seu time com habilidades diversas. Use a sua criatividade e busque a solução até mesmo em áreas inesperadas e não relacionadas ao problema. É importante também buscar volume e diversidade de opções, mas principalmente tenha clareza da diferença entre o momento de criação e o de avaliação de ideias. Número 2. Empatia. Observe os usuários e o seu comportamento no contexto de suas vidas. Interaja com eles usando entrevistas. Faça uma imersão nos hábitos dos seus usuários para entender suas experiências. Ouça atentamente e não julgue. Somente observe e interaja sem influenciar as ações, circunstâncias, decisões e problemas deles. Questione tudo, especialmente as coisas que você acredita que já entende. Faça perguntas sobre como os usuários entendem o mundo. Seja curioso, pergunte por quê. Encontre padrões de comportamentos e sentimentos. Procure temas interessantes que surgem em conversas com os usuários. Pergunte o que, como, por quê. Essas perguntas vão ajudar você a atingir níveis mais profundos de observação. Monte um quadro e procure anotar todos os detalhes. Anote o que está sendo feito em detalhes, mas sem analisar nada ainda. Dê atenção especial a como a ação está sendo realizada, que emoções estão sendo trazidas. Não economize adjetivos aqui. Anote por que a pessoa está fazendo aquilo. Nessa etapa,
você terá teorias para testar com os usuários. E é possível também fazer um mapa de empatia, já que ele sintetiza suas informações de forma bem objetiva. Para isso, crie um quadro e anote as seguintes informações sobre os usuários. Quais são as citações ou palavras importantes que eles usam? Que ações e comportamentos você notou? O que o usuário poderia estar pensando e o que isso diz sobre a sua forma de ver o mundo? Que emoções o usuário poderia estar sentindo? Identifique atividades e desejos em que o seu usuário precisa de ajuda. Anote tensões, contradições e surpresas que surgiram para ajudar a ter ideias. Lembre-se que pensamentos e sentimentos não podem ser observados diretamente, então é necessário prestar atenção aos detalhes e pistas. 3. Visualização. Selecione as ideias obtidas no brainstorming com cuidado. Não reduza a variedade muito depressa. Procure manter a diversidade para não cair em uma zona de conforto. E também não descarte imediatamente uma ideia que parece impossível de realizar. Ainda pode haver um aspecto dela a ser aproveitado. Para fazer a seleção das ideias, você pode usar ferramentas como a votação em post-it. Cada membro da equipe vota em 3 ideias. É ótima, pois dá voz a todo mundo do grupo. 4 categorias. Escolha uma ideia para se encaixar em cada uma dessas categorias. A escolha racional, a escolha mais provável de agradar, a que você mais gosta e a aposta. Escolha uma ideia que leve também para cada um dos tipos de protótipo, digital, físico e uma experiência. A vantagem dela é que você consegue preservar o potencial de inovação. Protótipo. Protótipo é quando você vai tirar as ideias da mente e colocar no mundo físico. Isso pode ser feito de diversas formas. A parede post-it, atividade de atuação, um espaço físico, um objeto, uma interface. Nas explorações iniciais, mantenha os protótipos simples e rápidos de aplicar para aprender com os erros e fazer melhorias. Protótipos costumam ser bem mais sucedidos se algumas pessoas interagem com ele. São uma excelente forma de testar a funcionalidade, entender melhor o usuário e testar também as soluções. Além, claro, de inspirar novas ideias. Um protótipo é onde você aprende muito sobre a solução que você está trabalhando. Ele permite que você fale rapidamente e com baixos custos. Assim, você pode testar mais e mais ideias. Só não recomendo que você se apegue emocionalmente ao seu protótipo, pois durante o processo de design thinking, outras opções melhores podem acabar surgindo. Para não correr o risco de ficar preso à sua primeira ideia por vaidade, mantenha o usuário e não você em mente na hora de criar o protótipo e faça o que for melhor para ele. Tenha sempre clareza de qual pergunta o protótipo precisa responder do aspecto que ele está sendo avaliado. E número 5, teste melhorias. Não deixe de testar suas ideias com uma parcela dos usuários. Você recebe feedbacks mais precisos e ainda aumenta a empatia. Você pode testar o próprio protótipo, verifique a funcionalidade dele, o cenário em que o teste está sendo realizado, como você interage com o usuário durante o teste, não dê informações demais para não interferir na naturalidade do usuário e como você observa, captura e analisa feedbacks. Se não houverem pessoas suficientes para somente observar enquanto o teste é realizado, grave para analisar posteriormente. E para usar o Design Thinking no seu dia a dia, tenha em mente essas 3 dicas. Número 1. Caminhe com o problema. Mudar de ambiente e se exercitar ajudam a ter novas perspectivas. Número 2. Faça anotações. Você nunca sabe quando terá boas ideias, mas com certeza vai esquecê-las se não anotá-las. E número 3. Desenhe. O recurso visual ajuda a entender melhor o desafio e organizar também as alternativas. Você vai perceber o quanto as suas ideias podem evoluir realmente com a aplicação do Design Thinking. Muito bem, então vocês viram aí uma abordagem, basicamente explanando e colocando com um pouco mais de detalhe aquilo que eu já tinha colocado lá nas etapas para vocês, e ele aqui então detalhou um pouquinho mais, Então, apenas aí algumas dicas, Primeira dica, que a gente pode dizer aqui, o TC para o Design Thinking é observar, Observe, observe as pessoas usando os produtos, interagindo com aquele processo, com aquele serviço, com o que efetivamente você, então, identificou que tem ali algum tipo de problema. Então, identifique. Nesse caso de observação, eu me lembro aqui
de um fato que a Chevrolet, né, identificou. Não sei se vocês já ouviram, né, este é um case, né, de sucesso quando a gente presta atenção no cliente para tentar realmente resolver um problema. Então era mais ou menos assim. A central de atendimento da Chevrolet, lá dos Estados Unidos, recebeu a seguinte mensagem de um usuário, né, de um cliente, né, que tem lá um determinado carro, né, que ele comprou, e ele falou o seguinte: olha, está acontecendo algum problema no carro, porque assim, quando eu vou na sorveteria, né, para o meu carro lá, e vou até o balcão e peço, né, sorvete de baunilha, né, e eu volto, né, o carro, né, não liga. Aí, né, em outras ocasiões, né, quando eu faço o mesmo processo, vou até a sorveteria, né, vou lá, só que eu peço não um sorvete de baunilha, mas o sorvete de passas ao rum, e volto para o carro liga. E é sempre assim. Então, imagina só, né, você lá na central de atendimento, né, receber esse relato, né, do cliente, e você ter que analisar isso, né? E aí, né, o pessoal se interessou por esse caso e eles foram, né, lá, né, e realmente observaram, né, como que o cliente fazia, né, e realmente, né, quando ele pegava lá o sorvete, será que o carro tem alergia, né, a sorvete de baunilha e não tem a sorvete de passas, né? O que acontecia? E aí, né, analisando profundamente, né, eles viram o seguinte, que quando ele pedia um sorvete de baunilha, o sorvete de baunilha estava ali no balcão, né? Ou seja, era rapidamente colocado lá na casquinha e entregue para o cliente ia embora. Então, o tempo, né, era menos de 3 minutos lá, ele demorava entre pedir e voltar para o carro. No caso, né, do sorvete de passas, né, o atendente não estava ali no balcão, então o atendente tinha que ir lá no congelador, né, lá numa parte externa do atendimento, interna, né, do atendimento lá dentro, e pegar o sorvete, trazer para cá e aí entregar. E isso demorava aproximadamente 6 a 7 minutos, né? Então, o que eles deduziram é o seguinte, que o termostato estava com um problema. Por quê? Quando o cliente voltava em menos de 5 minutos, o termostato ainda não tinha chegado na temperatura, né, de resfriamento dele, e ele, então, não ligava o carro, né? Quando passava de 5 minutos, no caso do sorvete de passas ao rum, né, ele então chegava a 7 minutos, o termostato já havia então baixado a sua temperatura e o carro funcionava tranquilamente, né? Não é interessante, pessoal, isso, né? Ou seja, um caso, né? Imagina só aquele relato inicial, né? Como que você trabalharia isso, né? Entenderam aqui a ideia? Bacana, né? Muito bem. Então, o primeiro passo aqui é a observação. Obrigado, Bruno. É a observação. O próximo é escutar, né? Escute as pessoas que usam seus produtos, processos, serviços, né? Então, é basicamente, né, essa historinha que eu acabei de contar, né? Então, observe e escute, né? Analise, né? Lembra da sanfona, né? Então, analisar e depois sintetizar, analisar e sintetizar, né? Analise o que foi coletado em campo, né? Proponha novas soluções, né? Principalmente inventivas, mas principalmente aqui, ó, a proposta tem que vir num processo de cocriação, né? A colaboração, múltiplas visões, né? E testar, né? Ou seja,
você efetivamente desenvolver um protótipo, algo factível, que permita um processo de interação, e aí sim, né, fazer os testes o máximo possível, né, envolvendo o máximo de público aqui, tá? E aí, novamente, né, observe o pessoal testando esse protótipo, né, e analisando o processo. E, mais uma vez, escute, né, o seu usuário. Então, essas são algumas dicas aí do processo. E aí, isso vai permitir você melhorar sempre o processo, né? E aí, né, olha só, eu trouxe aqui para vocês um problema, né, que o pessoal, eu acho que eu não lembro se é na Alemanha ou na Bélgica ou algum país baixo ali, né? O prefeito de uma determinada cidade falou o seguinte: olha, o pessoal aqui não está utilizando as escadas, eles só querem saber de conforto, né? Eles só vão, né, para escada rolante. Isso está começando a trazer uma série de problemas, né? As pessoas não estão se exercitando, estão ficando com as pernas fracas, estão, né, aumentando ali a procura por atendimento de saúde, e aí vai, né? Então, tentando estimular, né, as pessoas a utilizarem mais a escada, foi realizada, então, uma sessão de Design Thinking, né? E se chegou a uma solução. Vocês efetivamente já viram isso, né? E se não viram, né, saberiam me falar o que a gente pode fazer para que as pessoas utilizem mais as escadas do que as escadas rolantes, né, as escadas convencionais do que as escadas rolantes? Estão vendo aqui, ó, nessa foto aqui, ó, ninguém está subindo a escada, todo mundo foi lá para escada rolante, né? E isso acontece em todo mundo, né? Não só lá. O que vocês fariam, né, se chegasse esse problema para vocês resolverem? Professor, eu tentaria fazer alguma coisa interativa na escada para o povo andar nela, né? Boa, Júlio. É isso mesmo que o pessoal tentou fazer aqui. Parabéns pela ideia aí, exatamente. Então, algo que envolvesse, né, as pessoas, que é exatamente se você pensar, né, em o que você faria, né, o que faria você subir a escada, né? A primeira coisa que se eu desligar a escada rolante, né? Se eu desligar a escada rolante, todo mundo sobe pela escada, né? Porque a escada rolante, vocês já subiram pela escada rolante parada? Ela é muito mais difícil de subir do que a escada convencional. Então, essa seria uma solução, obviamente extrema, né? Mas seria uma solução, né? A outra, realmente, Júlio, é essa, né, de você ter ali um atrativo a mais, né? Ou seja, até mesmo um processo de interação. E foi exatamente isso que o pessoal trabalhou, né, e conseguiram aqui, pelo menos, uma maior adesão. Vamos ver aqui o vídeo aqui, ó. Vamos ver rapidamente. Em Estocolmo.
É isso aí, foi uma iniciativa da Volkswagen, né, para esse processo aqui. Então, vocês viram, né, 66% mais pessoas começaram a utilizar a escada convencional do que a escada rolante. Então, é isso aí, Julio. Tá vendo aqui? Você já tinha visto isso? Não? Não tinha visto, não. Mas você vê que seria alguma coisa do tipo. É isso aí, ó, tá vendo? Interativo mesmo, né? Muito bem. E para finalizar aqui, queria passar para vocês o último vídeo aqui, mostrando um resumo, né, de tudo isso que nós conversamos sobre o Design Thinking, né, e efetivamente as etapas e como que ele realmente pode ser aplicado. O Design Thinking é uma nova maneira de pensar, porque ele traz para a resolução de problemas em administração uma visão que não é uma visão normalmente utilizada na formação dos administradores. Em vez de você tentar resolver um problema, em que você pega a definição do problema, não discute muito, sei lá, tem que reduzir os custos da minha operação. Então, você tem que reduzir os custos, você tenta ver como é que você corta, o que é que você tira fora, tal. O designer, em geral, ele não raciocina dessa maneira. Dado qualquer problema, a primeira coisa que o designer faz é tentar encontrar uma variedade de maneiras de ver o problema. O que o designer faz é buscar o máximo possível de alternativas de visão do problema. Com que finalidade? A finalidade de se poder ter mais alternativas de escolha. Em vez de você fazer um processo único, por exemplo, de reduzir o custo, pode ser que você tenha maneiras de fazer alternativas de prestação de serviço, que sejam mais baratas para algumas pessoas, não para todos. Sempre é possível você pensar no problema mais amplamente e com isso encontrar soluções diferentes. Então, Design Thinking é uma nova maneira de pensar e que está sendo ensinado nas grandes escolas de administração e pós-graduação no exterior e que certamente vai causar um impacto muito grande na formação dos administradores nos próximos anos aqui no Brasil. Então, existem inovações que são centradas em tecnologia. O cara experimenta mudar um pouquinho o circuito, botar uma coisinha a mais no lado, você pode inovar. Mas no Design Thinking, a ideia é que a inovação tem que estar centrada nas pessoas. Ou no cliente, ou no usuário, ou no administrador. Ou seja, você tem que ter gente por trás do problema para você trabalhar. Então, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é ir em busca dessas pessoas. Quem são as pessoas que são o objeto do trabalho que você quer resolver? E a gente entende as pessoas através de uma maneira que, na verdade, não foi inventada pelo design. É uma herança de antropologia cultural, que é fazer o que eles chamam de pesquisa etnográfica. Você vai a campo, você passa um dia inteiro com o cliente, por exemplo. Nós trabalhamos com o negócio de como fazer serviço para doentes crônicos que precisam acompanhar suas doenças. Nós passamos um dia com um casal em que o senhor era diabético, já estava cego, e a mulher dele cuidava full time dele. Ficamos o dia inteiro para entender como é que ela se estruturava, o que é que ela fazia para cuidar dele. Eram duas pessoas, uma delas ficou lendo jornal para o velhinho que era cego. E aí a gente tira insights, e é isso que é o objetivo, visitar, olhar os clientes para tirar os insights. Depois que você tira os insights, você vem para uma fase que é de gerar as possíveis alternativas desses insights, que é justamente o que eu mencionei antes, ver de maneira diferente. E isso a gente não faz sozinho, a gente faz sempre com o cliente. Todo o trabalho de inovação não é feito por nós sozinho, é feito por nós com o cliente. Na verdade, nós somos o catalisador, o que empurra o cliente para mergulhar, porque inovar tem um problema muito sério. Para inovar, você precisa tirar fora a gravata, ficar de chinelo. Muitas vezes você tem que ficar sentado no chão, escrevendo na parede, escrevendo no chão. Ou seja, você tem que voltar a ser criança para você pensar sem a limitação. Inovar é sonhar um futuro que não existe. É semelhante ao que a criança pequena faz, quando diz, eu sou super-homem, eu estou voando, abre os braços e está fazendo alguma coisa que para ela aquilo é uma coisa importante. E é uma brincadeira. A brincadeira, quando as pessoas fazem em conjunto, para tentar olhar um problema, normalmente leva a soluções novas para aquele problema. E a terceira fase do trabalho, depois que você gerou as alternativas, é você experimentar. E a experimentação, que é chamada de prototipação,
não é você construir e ver se funciona. A prototipação no Design Thinking é um processo evolutivo. As ideias, eu costumo dizer que as ideias novas, elas são que nem um bebê recém-nascido, é feinho, né? Nasceu um dia e tal, que vai crescer, vai ficar uma moça bonita, vai ficar uma pessoa atraente, interessante, inteligente, tal. Mas quando nasceu, aquele é horrível. Praticamente todas as ideias que você tem para inovação, quando você dá a ideia, ela é vista com muito ceticismo. Os outros vão olhar e dizer, mas isso aí não é nada, isso aqui é ruim. A prototipação é acreditar que dentro de uma ideia ruim existe a semente de uma coisa boa. Então o que a gente faz com a prototipação? A gente vai testar. Quando testa, a gente descobre que aquilo não funciona mesmo, como todo mundo achava que não ia funcionar. Mas aquilo gera a ideia de que se eu transformar um pouquinho, talvez valha a pena experimentar. Aí eu experimento de novo com aquilo transformado. E assim a gente vai mudando. E as grandes ideias surgem desse trabalho de experimentar por cima de uma ideia básica que surgiu. E tudo isso, naturalmente, instrumentalizado com conhecimento prévio que a gente fez no trabalho. Então são 3 fases: imersão, ideação e prototipação. No final da prototipação, você tem uma ideia muito claramente útil, porque não foi uma ideia que alguém teve e que você vai querer saber se aquilo funciona, não. Uma coisa que você já testou e viu que aquilo as pessoas querem. Aí, a partir dali, você tem que entrar num processo de transformar numa implementação. Muito bem. Então, com isso, né, a gente tem aí a finalização, né? Pelo menos ele deu ali uma ideia geral do processo, né? E na prática, né, como isso funciona. Muito bem. Dúvidas, pessoal, sobre Design Thinking?